meu nome é Kimi Ni, sou designer formada pela FAAP, mas eu nasci no Japão e cheguei no Brasil com 9 anos e a partir daí comecei estudando desde o primeiro ano primário e fui indo e terminei na FAAP como designer. Mas no Japão eu já tinha feito até terceiro ano primário e sempre gostei de desenhar, pintar e eu tinha uma certa confiança nessa matéria. E quando eu resolvi fazer a faculdade, eu resolvi alguma coisa que tivesse a ver com desenho, com arte. E acabei virando o que eu sou, porque no começo eu trabalhei um tempo como designer gráfica e de produto, mas comecei a fazer cerâmica como hobby e me apaixonei. Então entrei fundo na cerâmica e depois o que mais me deleitava na cerâmica é que eu mesma idealizava e concretizava. Então não dependia de um fornecedor para concretizar o seu projeto. Eu mesmo fazia e corrigia até chegar no produto final. E era um processo artesanal, mas era uma realização como designer e como artista. Mas aí, como eu estudei desenho industrial, eu fiz desenho industrial, mas eu pratico desenho artesanal, porque o processo é bem artesanal. Só que hoje em dia eu tenho uma equipe que trabalha comigo, uma pequena equipe, e eu mais fico no desenho, na criação e nas interferências que tenho que eu pôr a mão. Mas, na verdade, eu estou com uma equipe de produção aqui no meu ateliê. E, de certa forma, eu estou me realizando como designer. E eu quero me realizar também como artista plástica. Eu comecei a me apaixonar pela cerâmica porque eu sempre fui habilidosa com as mãos. Então, eu tinha o prazer do fazer, mas quando eu comecei a precisar viver disso, isso não era suficiente, porque não estou no Japão onde o artesão é artista. Então aqui eu tenho que agilizar para poder vender e precisa vender em certa quantidade, porque não dá para vender como é vendido no Japão, cada copo por $100. Assim, quando é um nome muito importante no Japão, cada copinho chega a custar, sei lá, $20.000. Principalmente daqueles considerados tesouro nacional. E não sei se eu exagerei no valor, mas é alguma coisa assim. Mas aqui eu tenho que... Mas como eu gosto da ideia de produção em série também, só que é uma produção em série artesanal, porque eu contrato um torneiro, que eu desenhei um produto, mostro o desenho que eu fiz com as medidas, eu fico olhando ele executar, aí eu falo, não, mais bocha para cá, mais curva aqui, mais não sei o que lá, até ficar do jeito que eu quero. Aí ele marca os pontinhos das curvas e ele reproduz 100 copos, por exemplo. Mas nunca é 1.000, 2.000, como seria numa indústria, mas fazer 100 copos leva um dia inteiro. E só para o torneiro fazer. Depois tem um outro dia para dar o acabamento e depois o outro dia para secar e queimar e depois esmaltar e depois guardar de novo no forno para aí queimar a alta temperatura, que chega a ser 1.300 graus.
A primeira queima, que eu chamo de biscoito, a gente chama de biscoito, é queimado a 900 mil graus. Eu me apaixonei, na verdade, por esse tipo de cerâmica, que é de alta temperatura, que tem uma textura mais... uma textura própria. Tem uma coisa que a gente reconhece quando é alta temperatura, que tem um acabamento próprio dessa técnica. Mas é bem mais difícil de dar certo, porque no caminho você pode perder muitas peças. Mas em compensação o resultado é mais, pelo menos do meu agrado, e as peças são mais resistentes. Tanto é que na Inglaterra eles chamam de stoneware, porque é praticamente uma pedra, vira uma pedra. Você precisa ter uma argila adequada que aguente essa temperatura, porque no começo eu fiz uns testes com vários tipos de argila, e a argila de baixa temperatura chega no forno, nessa temperatura ela derrete, vira um chocolate. Você abre o forno, tem uma coisa assim, um chocolate endurecido daquela argila que teve alguma forma, sabe? Então, e as peças deformam quando chegam a uma temperatura altíssima, que elas ficam quase moles. Então, se não é estruturado, bem estruturado, ele pode deformar e cair. E eu fiz no começo eu sofri muito com essas deformações. Depois de um tempo eu cheguei à conclusão de que, se o processo é esse, eu tenho que tirar proveito disso. Então eu comecei a fazer algumas peças, já prevendo que aquilo vai amolecer e cair. E tirei bons proveitos. Tem umas peças que eu já conto com isso, principalmente algumas esculturas. Eu acho que tem um conceito ligado ao processo, e quando o efeito é bom, não é mais defeito. Dá muito trabalho fazer uma peça muito grande, porque no decorrer do processo ela pode rachar. E realmente fiz uma peça desse tamanho bonita, que foi ao forno 2 vezes. Quando abri, estava com uma rachadura considerável. E é uma pena, porque não é uma peça que você faz facilmente. Na verdade, é uma peça que rachou, e eu fui convidada para participar de uma exposição sobre design e ecologia, alguma coisa assim. E eu resolvi pegar essa peça e pintei de ouro essa rachadura e queimei de novo. E porque aquela rachadura era muito bonita, porque imagina uma travessa assim com uma rachadura assim, radial, só que não chega até o fim. Aí realcei aquele defeito e queimei de novo e mandei, ficou muito bonita. No começo, quando eu comecei a trabalhar com cerâmica, eu comecei fazendo coisas mais geométricas, porque por uma certa identidade com arte concreta, com abstrata, mas na verdade a geometria me atrai muito. E eu comecei a fazendo coisas mais geométricas. Só que coisas muito geométricas, fazendo na cerâmica, aprendi que as linhas retas não ficam nunca completamente retas,
as curvas perfeitas, elas dão uma deformada, então aprendi que eu preciso ter um pouco de humildade e conversar com o processo e aceitar algumas deformações, já projetar contando um pouco com isso. E isso a gente aprende com prática. Mas também eu sou muito admiradora da natureza. E a natureza tem coisas que nem o homem não consegue ser melhor, mas eu tentei imitar um pouco. Então resolvi interpretar a minha maneira, de uma forma construtiva, a inteligência das plantas, que tem uma bromélia, por exemplo, tem uma formação, uma lógica de como elas vão brotando, né? Então elas têm uma estrutura e uma lógica que eu olhava para aquilo e falava, por que eu não posso fazer também, né? Então eu fiz uma interpretação, não é uma cópia. E aquilo rendeu muitos produtos depois, muitas peças. Então eu fiz primeiro esculturas, mas de um tempo para cá resolvi fazer de algumas ideias que eu achei que eram boas, reproduzir como múltiplos. E como desculpa de fazer múltiplos para poder fazer várias vezes, porque a escultura eu não posso repetir, mas quando é múltiplo eu posso. Eu também resolvi que poderia ser utilitário. Então uma bromélia que na verdade são 3 vasos, um vaso dentro do outro, como aquela, né? Que quando não estão usados, elas são esculturas. E a última peça que eu fiz eu chamei de Golve, que até participei do concurso do prêmio, e também saiu daquela ideia de uma coisa dentro da outra, que no conjunto há uma sensação de estar diante de uma coisa, uma planta, uma flor da natureza, mas na prática são quatro travessas de diferentes tamanhos e alturas. Então acho que combinando o empilhamento como resultado visual, escultórico, e também dando o uso prático. Eu tenho a impressão que muita gente só usa como escultura, mas eu sugiro que, querendo, dá para desmontar e usar como utilitário. E dá mesmo. Mesmo quando você pega várias tigelas da mesma forma, simplesmente redonda, mas se você coloca uma dentro da outra, eu fiz essa série também, uma sequência, só que começa alta e vai diminuindo, vai ficando mais baixa. Então dá uma impressão de profundidade e uma série de tigelas de diferentes tamanhos dão um resultado escultórico. Sabe, parece uma obra. A inteligência da natureza é insuperável. Então, no máximo, eu posso admirar e tentar interpretar. Agora, porque é de uma perfeição tudo que você vê na natureza, como elas brotam, como elas nascem, como elas se defendem, não é? E esteticamente ela sempre tem uma razão de ser daquele jeito, sabe? Então não é uma coisa que, como aquelas coisas que o homem inventa, às vezes é bonita, às vezes não é. Na natureza eu acho que sempre é bonita, deve sempre ter uma razão de ser, porque se elas existem é porque tinha que ser assim. E eu aprendo muito com isso. Essa é a questão mais complicada da minha vida.
porque eu gosto de tudo. Eu gosto de dança, gosto de música, gosto de teatro, gosto de cinema, gosto de esculturas, gosto de pinturas, gosto de performance, e gosto de cerâmica, e gosto de tear, gosto de tudo que me toca. Mas eu faço cerâmica, o que eu tenho na mão, que eu faço todo dia. Eu saio de casa e venho para o meu ateliê todos os dias, e eu fico até 5h30, mais ou menos, 6 horas, dependendo do caso, saio mais cedo ou mais tarde. Mas meu trabalho é fazer cerâmica. Mas fazer cerâmica é ficar... No começo era ficar com a mão na massa. Fiquei bastante tempo. E eu vi como poderia estragar tudo isso que eu já falei, né? Que às vezes é difícil dar certo e difícil não saber que não dá certo também. No começo eu achava que era só projetar e fazer. Até conseguia fazer, às vezes não conseguia fazer. Mas depois vi que quando começava, durante a secagem eu perdia, ou então se não perdia na secagem, perdia na queima, não sei o quê. Aí com o tempo eu aprendi que foi uma luta. Então você entra numa coisa, vai que vai, até quando percebeu já estava completamente ceramista. Sabe? Mas tem muita gente que acha que, uns amigos que são artistas mais conceituados e veteranos, um deles falou para mim: por que você se autodenomina ceramista? Então eu sou acrilista, sabe? Mas ele faz também outras coisas, vidro, não sei o quê. Mas se a gente ficar muito presa a uma só técnica, você vira mesmo ceramista. Agora, o ceramista tem um compromisso com a técnica, que é uma pessoa que, no Japão, né, o ceramista é aquela pessoa que entende realmente de cerâmica, então tira o proveito máximo da cerâmica e desenvolve a sua própria linguagem. Eu acho que quero estar assim, mas também quero estar no meio dos artistas plásticos, porque o mundo fica mais aberto quando você pode ser artista plástico também, porque você pode esquecer daquela rigidez do ceramista mais tradicional. Você pode se soltar e ficar mais à vontade para manifestar a sua criação. E eu cheguei a fazer uma exposição que é a peça maior, porque eu gostaria muito de fazer peças bem maiores. E com cerâmica é um pouco complicado. Então resolvi fazer de madeira. Então a peça maior era de madeira e as outras eram de cerâmica. Mas quase todo mundo pensou que aquela peça maior fosse de cerâmica, mas eu não tentei esconder o material nem nada. Era feita de lâminas de MDF, madeira. Foi feito por um arquiteto amigo meu, que ele entendeu completamente o meu projeto. Ele mesmo fez o desenho do ângulo, calculou o ângulo e fez uma ferramenta que cortava redondo, sempre com aquele ângulo, ia cortando em diâmetros diferentes que ele calculou, sabe? Foi ótimo, porque no fim ficou uma coisa muito, muito importante, porque tem essa coisa de o tamanho impressionar muito, né? Então, cerâmica você não sai desse tamanho. E com o tempo eu aprendi que encaixando uma coisa na outra, dá para aumentar a dimensão. Mas ainda estou tentando ver como é que eu faço para aumentar a dimensão, não só na altura. E aí eu fiz um trabalho de instalação com donguri. Donguri é avelã em japonês. Fiz uma instalação lá no Instituto Tomiotaki e no Oscar Niemeyer, que eram
esculturas jogadas assim por um salão enorme, que as pessoas podiam mexer nelas, assim, porque elas eram uma espécie de peões que com um toque elas giravam. Então eu aprendi também que dá para espalhar e fazer uma obra grande com obras pequenas. E aprendi que empilhando uma coisa na outra dá para subir infinitamente. Isso meio que aprendi também com Brancusi, né? Ele tem uma escultura que eu sempre gostei que chama Infinito, e que são uns módulos empilhados, e ele chama de infinito porque dá para empilhar infinitamente. Aí eu também fiz umas peças que poderiam ir empilhando infinitamente. Nessa última exposição lá de Laços do Olhar, lá do Instituto Miyotaki, e gostei muito. E assim vou indo. Eu faço uma xicrinha desse tamanho de café que seja bom de pegar e tomar, e faço esculturas e instalações. E também quero lançar mão de outros materiais para não ficar só ceramista, porque tem umas formas que eu ainda não consegui fazer. Tenho ideia, mas realizar em cerâmica é muito difícil. Então, por que eu tenho que ficar presa na técnica que é a cerâmica? Eu sou também artista. Eu acho que é a influência da minha vida, né? Porque eu nasci no Japão, eu vim para o Brasil, então eu conheço os dois lados, a coisa japonesa e a coisa brasileira. A brasileira é aquela liberdade, aquela coisa mais exuberante, né? E do Japão é uma coisa mais sintética. Eu adoro o Zen budismo, porque com o Zen budismo, a arte do Japão, a cultura japonesa, para mim, assim, ficou perfeita, sabe? Teve um auge da cultura japonesa influenciada pelo Zen budismo, que eu vejo que aquilo era a perfeição para mim, sabe? A perfeição da síntese, da eliminação do supérfluo, da funcionalidade, da estética minimalista, sabe? Acho aquilo maravilhoso. Eu sou fã desse lado da cultura japonesa. E aqui a gente tem natureza exuberante, e eu me inspiro naquilo e no humor do Brasil. Aí acho que resulta nessa miscelânea, que não é nada intencional, porque sempre me perguntam isso, eu falo, deve ser isso, porque a gente é o que é, né? E também eu acho que o mais importante para qualquer artista, não ficar só querendo ser, acho que tem que ser, sabe? Então, se a coisa é realmente honesta e sincera, aquilo pode se dizer que é a autoria dessa pessoa, né? Aí se você fica seguindo a moda, olhando o que está na moda, o que os outros estão fazendo, aí fica meio complicado. Acho que tem que dividir de dentro para fora. É claro que entra de fora para dentro, mas primeiro, mas o que sai tem que sair de dentro. Fiz uma coisa uma peça de acrílico que ficou bem bonito. Eu trabalho com uma empresa que se chama Proa, que é a junção de alguns designers que desenham e a Proa produz e comercializa. Eu dou
eu tenho uma participação nessa empresa que alguma coisa eu acabo fazendo de outro jeito, não no meu ateliê artesanalmente, sabe? Então é onde eu realizo a minha profissão como designer. Então, como eu estava dizendo, acho que eu quero fazer tudo. Agora só não saio fazendo teatro, dançando, porque nem tocando música, porque eu não tenho esse dom. Mas onde eu posso atuar, eu quero atuar. Outro dia eu fiz até uma cenografia da Susana Yamauchi. Aí foi fácil porque ela praticamente falou o que queria. E se fizer assim, fizer assado, eu falei, mas tem que ser assim, assado. E no fim saiu um cenário bem bonito. Eu gostaria muito de pegar, porque quando você faz uma peça de cerâmica e não dá certo, você tem que dar algum fim nele, né? Nessa peça. Então, quando é um utilitário que tem uma pequena rachadura, uma pequena rachadura que você nem sente, mas dá para usar, eu uso aqui na minha casa ou dou para os meus amigos, meus parentes, eles usam. Eu não gosto de quebrar, porque tem muito ceramista no Japão que abre ao forno e tem alguma coisa que não lhe agrada, quebra, sabe? Eu não consigo fazer isso, porque cerâmica é um processo de transformação, transformação. A argila vira cerâmica, então ela não volta a ser argila, a não ser que em milênios de anos a coisa mude, mas nessa vida não vai retornar. Então, eu gostaria muito que coisas que não consiga reaproveitar dessa maneira, como eu falei, até esculturas que tenham um pouco de defeito, eu dou para os amigos. E quando eu vejo que não tem jeito, eu tenho que quebrar, eu estou juntando tudo para ver se eu consigo reaproveitar, porque cerâmica já usada, até agora ninguém, usada não, já queimada, não sei ainda como que eu vou fazer. Talvez eu quebre bastante e depois misture com uma massa e requeime, não sei. Há tempo que eu estou querendo fazer uns testes, aí eu vou estar realizada.